enfim revelado esse segredo do INSS para a população e foi revelado graças ao INSS digital. Pessoal, tanto pelo 135 quanto pelo meu INSS você vai ter essa pergunta. Então a gente vai mostrar aqui passo a passo pelo meu INSS, que é a forma hoje mais utilizada para requerer benefícios. Você não precisa nem sair da sua casa. Aqui no link da descrição, se você ainda não tem senha do meu INSS, basta você clicar no link que a gente vai deixar aqui com um vídeo explicativo passo a passo como você gerar a senha do meu INSS na sua casa, certo? Então, entrou no meu INSS, a primeira coisa, pessoal, você vai cair nessa tela, certo? Agendamentos, requerimentos. Depois você vai em novo requerimento, onde está apontando a setinha, e vamos utilizar esse exemplo. Veja só, pessoal, essa informação serve para todos os benefícios. A gente vai dar o exemplo aqui com a aposentadoria para vocês, aonde esse segredo é revelado aqui no meu INSS. Clicando aqui em aposentadorias, a gente vai escolher aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai cair nessa próxima tela, você pode requerer a sua aposentadoria sem sair de casa, clique em avançar, a gente vai clicar em avançar, e aqui ele faz a seguinte pergunta: você possui tempo especial, que seria aquele tempo abrangido por PPP, aquele tempo em que você ficou exposto a condições especiais, insalubres, com agentes nocivos à saúde. Se você tem, você coloca sim, se você não tem, coloque não. Você tem tempo rural? Se sim ou não. Você possui tempo trabalhado em outro país? Sim ou não. Você já trabalhou como professor? Sim ou não. E você já trabalhou como militar, funcionário público ou não. E aqui, pessoal, o grande segredo. Ele faz essa pergunta aqui: caso não possua direito ao benefício na data de hoje, data do protocolo, você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do requerimento para a data em que adquiriu condições necessárias para a concessão do benefício? Você conseguiu entender quando eu li isso? A maioria das pessoas não entendem, e essa é a pergunta mais importante, que antes não era feita. Quando não tinha o INSS digital, você não tinha acesso a isso. Então, lembre bem, pessoal, você vai clicar sim. É sim nessa pergunta, e a gente vai explicar para você o porquê. A previsão legal dessa pergunta está no artigo 690 da Instrução Normativa do INSS, número 77 de 2015. O artigo 690 diz o seguinte: se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para a sua efetivação a expressa concordância por escrito. E aqui, pessoal, o que é DER? DER é a data de entrada do requerimento. Você está autorizando o INSS a alterar a data de entrada do seu requerimento. E você deve estar pensando: isso é bom? Eu vou deixar o INSS decidir por mim? A gente vai mostrar para você aqui. O primeiro ato no processo, pessoal, é o requerimento solicitando um benefício, correto? Ou você vai ligar no 135, ou você vai pedir no meu INSS, ou em uma agência, que é muito difícil hoje, é mais feito pelo 135 ou pelo meu INSS. Acontece que após a solicitação, você pode preencher os requisitos para o pleito de outros benefícios, para pedir outros benefícios, onde seria necessário um novo processo, trazendo mais prazo e morosidade, exceto com a possibilidade de reafirmação da DER, você autorizar o INSS a reafirmar a sua data de entrada do requerimento. Esta reafirmação consiste numa atualização da DER, data de entrada do requerimento, para a data a partir da qual você completa todos os requisitos para um determinado benefício, como aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Vamos a um exemplo prático aqui para ficar muito claro para vocês como isso é importante. Irineu tem 34 anos de contribuição e, mesmo sabendo que o necessário para se aposentar são 35 anos, resolve dar entrada em sua aposentadoria, pois tem um PPP que ele pode garantir mais alguns anos de contribuição que supriria esse um ano que falta, certo? Então o Irineu tem 34 anos de contribuição e deu entrada na aposentadoria por tempo de contribuição, que requer 35 anos, mas ele apresentou um PPP e está na esperança que esse PPP aumente o tempo dele. Continuando, um ano se passou e, enfim, o INSS analisou a aposentadoria do Irineu. Durante esse um ano, Irineu continuou trabalhando e contribuindo para o INSS. Para a surpresa de Irineu, o PPP não foi enquadrado como atividade especial pelo INSS, ou seja, não houve um tempo adicional. Portanto, Irineu permaneceu com 34 anos de contribuição na data em que ele deu entrada no benefício, ou seja, há um ano atrás. Mas, desde que deu entrada, um ano se passou e Irineu continuou a contribuir durante todo esse período. Ou seja, Irineu, na data em que o INSS pegou o seu processo para analisar, já tinha 35 anos completos.
Como o sábio Irineu autorizou o INSS a alterar a data de entrada de requerimento do seu benefício, ele foi aposentado mesmo assim, sem a necessidade de dar entrada em um novo pedido de aposentadoria. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Então, veja só, Irineu deu entrada há um ano. Ele só tinha 34 anos. Mas, passou-se um ano e a gente sabe que o INSS demora mesmo. E quando o INSS foi analisar, ele já tinha mais tempo. Ele já tinha completado os 35 anos, mesmo sem o PPP dele. Isso pode acontecer também, pessoal, com relação à pontuação 86/96. Por exemplo, você deixa lá escrito no seu processo que você quer só se tiver a regra 86/96. E quando o INSS for analisar, pode ser que você já implemente essa regra. Entendeu? Hoje você pode não atingir os requisitos, mas quando o INSS for analisar, seja daqui 60 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente não sabe o que pode acontecer com cada processo. Você pode ter implementado, portanto, você tem que responder sim a essa pergunta que a gente vai mostrar aqui e vou repetir para vocês. Caso não possua direito ao benefício na data de hoje, data do protocolo, você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do requerimento para a data em que adquiriu condições necessárias para a concessão do benefício? Sim! Repita aí comigo do outro lado. Sim! Certo? Compreendeu? Agora, mais uma dica valiosíssima aqui, que também foi revelada com o INSS Digital Meu INSS. Continuando aqui o requerimento, o sistema faz a seguinte pergunta. Você aceita acompanhar o requerimento via Meu INSS, e-mail ou Central 135? Você vai colocar aqui sim ou não. E o que isso muda para você? Pessoal, muda muita coisa. Olha só, isso visa dar mais celeridade aos processos. Só que muda mais uma coisa para você. É o seguinte, quando você aceita acompanhar o requerimento, né, o seu pedido no INSS via Meu INSS, e-mail ou Central 135, o INSS dá 35 dias para você responder ao pedido dele. Ou seja, você deu entrada num processo e o INSS precisou de mais alguma documentação, a chamada exigência. Ele vai mandar para você essa exigência via e-mail, Meu INSS e também 135 se você quiser consultar. Se dentro de 35 dias você não responder, o seu requerimento é indeferido, é negado, porque você não se manifestou. E você se comprometeu aqui colocando sim, que você ia acompanhar o processo diariamente, mensalmente, quinzenalmente, via Meu INSS, e-mail ou Central 135. E se eu colocar não, o que acontece? Se você colocar não, o INSS é obrigado a te mandar uma carta com AR, confirmando que você, AR, aviso de recebimento, confirmando que você recebeu e teve ciência daquele pedido, e a partir da data desse recebimento, você tem 30 dias para cumprir. Então veja, na primeira situação, 35 a partir do momento que o INSS faz essa exigência para você. Na segunda situação, se você colocou não, o INSS tem que te mandar uma carta, e a partir do momento que você receber essa carta, você tem mais 30 dias para poder apresentar. É ou não é uma informação valiosíssima que você tem que compartilhar com absolutamente todo mundo que você conhece. E dando continuidade aqui, né, é assim que aparece essa pergunta, você vai anexar os documentos, né, concluindo aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, vai escolher a cidade em que você quer, declarar que você lê e concorda com as informações acima e pronto, está requerido o seu benefício, garantida a data de entrada do requerimento, garantido que você vai acompanhar pelo 135 ou não, enfim, só ganho e é um segredo que agora, enfim, foi revelado através do INSS Digital, Meu INSS, então baixe o aplicativo, utilize esse aplicativo que é a melhor forma de você dar entrada no seu benefício hoje, não precisa de ninguém e você tem todas as informações no nosso canal. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação que aqui você tem vídeos, dicas diárias sobre tudo o que acontece de relevante no INSS, informações preciosas como essa que você jamais saberia buscando informação numa agência do INSS, certo? Muito obrigado pela audiência de todos, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Fui, até o próximo vídeo.